Olá, gente, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é sobre a biografia do Padre Penido. Então, vamos aguardando as pessoas irem entrando na live. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre dois grandes personagens, sobre São John Henry Newman e sobre o Padre Penido aqui. Que bom que vocês estão aí presentes. Peço que permaneçam na live. Olá, Olá, tudo bom? boa noite, tudo bem? Bem, graças a Deus. Maravilha. Então, se apresente. Ok, eu sou o Thiago, eu sou o vice-presidente da Sociedade Newman Brasil, né? Nosso presidente é o Ângelo, e a Sociedade Newman Brasil nasceu quando muito amigo, tanto do Ângelo quanto o meu, esteve na residência onde viveu o John Henry Newman, e se encantou com todo o seu trabalho, tanto intelectual quanto com a sua piedade, quanto a sua vida de oração, sua vida mística. Então, eu lembro dessa expressão, feliz expressão dele, ele disse: existe Sociedade Chesterton Brasil, existe admiradores do C.S. Lewis no Brasil, por que não existe admiradores do Newman no Brasil? E aí Sim, nós nos animamos para começar esse trabalho, né? Então, desde então a gente vem pegando obras do Newman já traduzidas e trabalhando, e pegando obras também em inglês do Newman e trabalhando com elas, né? Tanto um trabalho de tradução quanto um trabalho de compreender a obra do John Henry Newman, né? E aí, até que surgiu este convite, né? Foi com muita alegria que nós recebemos o convite do senhor, padre. Ficamos muito felizes mesmo. muito obrigado. Chega mais perto do microfone, aumenta um pouco o volume, Ah, ok. certo? Para que as pessoas te escutem melhor. Ok. Então, para que o pessoal saiba, é o seguinte: de 2013 a 2015, eu fiz um mestrado na Espanha. E, bem, eu poderia ter feito sobre algum tema específico, mas eu resolvi escolher um autor. E o autor era um teólogo brasileiro, chamado Padre Penido. E eu escolhi um tema dentro da obra do Padre Penido, que foi o tema sobre a presença de Deus. Porque fazia tempo, ou não tinha lembrança, de que esse tema ele estivesse em circulação aqui no Brasil. Inclusive, sobre esse tema da presença de Deus, eu não tinha escutado muita coisa, a não ser alguma reflexão de Santo Tomás de Aquino sobre isso. Uhum. E eu vi que o Padre Penido ele escreveu duas obras, duas biografias muito interessantes, uma vai ser republicada agora pela Edições Cristo Rei, que é a biografia do Cardeal Newman, e ele escreveu também uma outra biografia sobre o São João da Cruz, e uma biografia também linda, linda sobre São João da Cruz. Eu aconselho a que todos leiam. E nesses textos, principalmente em outros, ele abordou essa questão da presença de Deus. Ou seja, como Deus ele se faz presente na nossa alma. Então, depois que eu li a biografia, eu pensei assim, meu Deus, eu sou um ignorante em Newman, um total ignorante. E na universidade onde eu estava, ainda estava vivo
o biógrafo, um dos biógrafos do Newman na Espanha, que foi o José Morales. Já deve ter visto. E aí eu conversei muito com ele, pedi muita dica, e para poder redigir o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, eu me toquei a ler várias coisas do Newman, vários sermões, li algumas obras dele e gostei muito, muito mesmo. E eu acho um grande serviço à religião católica aqui no Brasil, que tem a gente dedicada a publicar obras sobre Newman, tá? Ele é um grande autor, tá? Ele é do século XIX e as obras dele dizem respeito aos problemas do nosso tempo. Na verdade, a gente sabe que o sábio é aquele que ele vê as sementinhas ainda debaixo da terra crescendo e ele diz, ó, isso daqui vai dar problema. E o Newman foi um desses aí. Então, os problemas que a gente vive hoje, tanto no Brasil como no mundo, já estão descritas na obra do Newman, certo? Então, eu aconselho todos a lerem a obra dele. Você poderia nos falar um pouco sobre o Newman, para quem não conhece, dar alguma data, situar um pouco o pessoal, por favor? Meu áudio melhorou? Ficou mais alto? Não muito. Se aproxima um pouco mais. Tá, Isso, vamos lá. fale mais alto. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Então, o Newman, John Henry Newman, era um anglicano que tinha aí os seus trabalhos muito voltados para a religião, e ele gostava muito de sempre estar aprofundando para melhorar os seus sermões cada vez mais e para que ele também tivesse mais presença de Deus. Então, essa busca constante de sempre buscar autores que poderiam dar fontes para ele, sempre buscar pessoas que poderiam ajudá-lo, mesmo que antepassados, ajudá-los a trazer informações, ele sempre buscava. E alguma vez ele se deparou com a figura dos padres da igreja, né, que a gente chama de patrística. E daí em Sim. diante, ele começou a achar coisas muito ricas sobre a figura de Jesus Cristo, sobre como Deus se relacionava com os homens, sobre o que foi a passagem de Jesus Cristo sobre a terra e como foi o desenvolvimento da doutrina cristã, algo que ele já tinha escrito antes, enquanto anglicano, enquanto protestante. Então, John Henry Newman, ele tem um trecho da Apologia Pro Vita Sua, que ele diz, busquei subir ao mais alto, né, às torres, para escutar a voz de Deus. E lá Deus disse, desce, eu habito no meio do povo. Então, isso eu acho que marca muito a conversão de Newman. John Henry Newman que tenta buscar nos meios intelectuais tudo que ele quer, tudo que ele quer entender de Deus e acaba compreendendo que Deus, apesar de ser todo-poderoso, apesar de ser tudo, feito tudo para todos, ele também é um Deus simples. Sim. É um Deus que habita na simplicidade, é um Deus que faz da sua vida, da vida que ele teve, da sua passagem na Terra, como algo simples. Passou como um simples carpinteiro de família artesã, transformando a vida de todos quanto ele encontrava. A revelação, nós entendemos assim, os católicos, acaba quando o último discípulo morre, que é São João. Então, a revelação, a tradição católica, a doutrina cristã se desenvolve dentro de tudo que viveu o nosso Senhor Jesus Cristo. E Newman buscou exatamente mostrar isso, transmitir isso,
daquele erro anglicano para dentro da verdade. Newman, as suas falas, os seus escritos, busca sempre a verdade. Então, a simplicidade e a verdade, elas caminham juntas, e John Henry Newman conseguiu pegar essas coisas e transformar em belíssimos escritos, desde poemas até temas doutrinários, etc. E acaba que o Papa acaba fazendo dele um cardeal, né? 7 anos depois ele falece com odor de santidade. Sim. 15 mil pessoas estavam ali para o seu velório. E nós temos a beatificação dele com o Papa Bento XVI e agora, ano passado, a canonização dele com o Papa Francisco. Ou seja, este é um exemplo de homem a seguir. Vejam, vocês que andam perdidos, vocês que andam confusos, vocês mesmos que estão aqui no catolicismo, mas que não estão compreendendo, vejam, este é um exemplo a se seguir. Então, eu vejo assim o papel de John Henry Newman. Tá certo. Para o pessoal saber, o John Henry Newman, ele nasceu em 1801, Uhum. tá? Início do E século ele XIX. passou para a Igreja Católica em 1845, Uhum. certo? E ele faleceu em 80 e poucos anos, alguma coisa assim, Sim, sim. tá? O que o John Henry Newman ele fazia? Isso é interessante que se preste atenção, tá? A mãe dele era o que a gente chama aqui no Brasil de evangélico, Uhum. tá? A gente chama aqui no Brasil de evangélico. Calvinista, tá? E ela ensinava a Bíblia para ele, certo? Contava muitas histórias bíblicas e enchia a imaginação dele de tudo aquilo que tudo aquilo que ela podia saber sobre Deus, sobre a história de Jesus Cristo e assim por diante, certo? E onde é que entra essa questão da presença de Deus? Ali que, digamos, é um dos temas centrais da vida íntima do John Henry Newman. Vem da ideia de que quando você começa a conhecer a Deus e a sua inteligência começa a descobrir quem Ele é, por exemplo, através de uma oração, você começa a sentir que essa presença de Deus, ela não é só uma presença teórica. Essa presença de Deus, ela não é uma ideia, uma notícia que você tem na sua cabeça, certo? Mas que, na verdade, se Deus é Deus, você é totalmente dependente. Então, esse sentimento da presença de Deus, que fez com que John Henry Newman ele passasse do calvinismo para o anglicanismo e do anglicanismo para a Igreja Católica, começa aí. Começa nessa ideia de que você pertence a Deus, certo? E de que você não pode, em hipótese nenhuma, descumprir as ordens que você vai descobrindo desse Deus, certo? Uhum. E essa ideia de dependência de Deus, de que Ele é soberano, de que você é uma criatura dele e de que você tem deveres para com Ele e que esse Deus ele se manifesta dentro da sua própria consciência, certo? Essa é, digamos assim, um dos pilares, uma das bases da temática de Newman. Porque veja só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando ele
ele recebeu o sólio, acho que se chama sólio pontifício, de cardeal. Quando ele recebeu o cardinalado. Na época ele escreve como Biglietto, né? O sólio, Biglietto também. Isso. Ele faz um discurso para o Papa e para outros cardeais contra o liberalismo. Uhum. Certo? Contra o liberalismo. Que é o que a gente vive hoje. O liberalismo é a ideia de que liberdade e verdade estão dissociadas. De que aquilo que o homem faz de bom nessa terra, sei lá, um ato de justiça, um ato benemérito, isso está dissociado da religião. Essa é a ideia liberal. Tá? E essa ideia liberal que está crescendo e ganhando força nos meios intelectuais do seu tempo, fazem com que aquilo que ele sentiu quando criança, essa experiência religiosa que ele teve, que é de que você pertence a Deus, de que não há dissociação entre obras boas e religião, que não há dissociação entre liberdade e verdade, que essas ideias são próprias do liberalismo, que é uma desgraça que a gente vive hoje. Você percebe que as teorias que ele cria e os sermões que ele dá tentam fazer com que o ser humano ele não viva uma separação interior. Faz com que o ser humano ele perceba que aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus, aquilo que Deus mandou, é também nosso. É para o nosso bem. Deve ser integrado na nossa vida, na nossa personalidade, nas nossas orações e assim por diante. Então, esse sentimento da presença de Deus, que é, na verdade, o reconhecimento da voz de Deus na consciência, certo? Não uma voz que a gente escuta simplesmente para ser bom, para fazer coisa certa, certo? Não a voz vista só nesse sentido moral, mas vista desde o ponto de vista religioso, ou seja, alguém que criou você, está dentro de você e quer você. Certo? Essa foi a experiência de John R. Newman, que fez com que ele tivesse claro na mente dele que ele tinha que escutar a voz de Deus. Fez com que ele entendesse que o dever dele era conformar a sua vontade à vontade de Deus. E que, portanto, aquilo que ele fosse descobrindo ser verdade, ele tinha que seguir aquilo. Certo? Ele tinha que seguir. Uhum. Então, essa conversão que aconteceu com ele, do anglicanismo, onde ele estava enraizado, certo? Onde ele era um padre ali, né? Essa conversão se deu por causa dessa experiência primeira. E essa é a tese do padre Penido. Ou seja, o homem só se converteu, apesar de ele amar as pessoas com quem ele convivia, apesar de tantas coisas, porque ele foi descobrindo a verdade e ele não podia dizer não à voz de Deus. Você tratou um assunto muito interessante, que é a questão dos padres da igreja. Certo? Os padres da igreja. Não tem como explicar isso muito agora para o pessoal, mas eu vou tentar simplificar as coisas. Para a igreja anglicana, havia dois tipos de corrupção. A corrupção do protestantismo e a corrupção do catolicismo. Certo? A crítica à corrupção do catolicismo vinha do
próprio protestantismo, que era uma crítica, na verdade, à Renascença. Tá? Só que Newman e outros perceberam o seguinte, certo? Que não dá para ser uma igreja verdadeira. O anglicanismo ele não se sustentava se ele não comungava com as origens do cristianismo. Certo? Então, para que ele ficasse em paz com a sua consciência, ele precisava achar um vínculo sólido e coerente entre a igreja anglicana e os padres da igreja, ali, primeiros concílios e assim por diante. Então, o que ele foi fazer? Ele foi ler os padres da igreja. Foi ler os padres da igreja. E ele percebeu, olha que coisa interessante, né? Isso está na biografia do John R. Newman. Leiam a biografia, por favor. Ele percebeu uma coisa muito interessante, e isso até despertou minha curiosidade, agora eu tô correndo um pouco atrás disso para ler. Uhum. Ele percebeu que as discussões que Santo Agostinho tinha com os hereges, certo? Nessas discussões, os hereges acusavam a Igreja Católica de estar corrompida. E usavam lá os seus argumentos. Usavam lá os seus argumentos. Quando o Newman ele começou a ler os padres da igreja, e ele lia também comentários que o próprio bispo de Westminster, o Weissman, ele fazia, porque ele comentava numa revista Dublin Review, quando ele começou a ler os comentários, que esse cardeal, ele fazia aos padres da igreja, ele percebeu isso. Opa, deixa eu analisar essas críticas feitas à igreja nascente, à igreja ali patrística. E ele percebeu que as mesmas críticas que os hereges faziam, era que eles faziam. Olha que coisa interessante. Ele percebeu isso daí. Né? Se alguém conhece algum livro que trata disso e recolhe essas críticas, por favor, me avise. E então, ele começou a ver que começou a comparar, isso qualquer um pode fazer, começou a comparar a doutrina dos padres com a Igreja Católica e ele se fez a pergunta, se Santo Agostinho voltasse agora, no século XIX, e ele caísse aqui dentro da Inglaterra, ele iria procurar uma igreja anglicana ou uma igreja católica? E ele, com toda a sinceridade do mundo, ele diz, eu acho que ele ia procurar uma igreja católica, não ia procurar a igreja anglicana. Certo? Então, a leitura dos Santos Padres e a comparação da doutrina e da defesa da própria igreja dos Santos Padres contra os hereges fez com que ele se desse conta de que aquela que tinha continuidade histórica não era a igreja anglicana, mas era a igreja católica. Certo? Sim. Acontece o seguinte, o Newman é uma pessoa, um grande intelectual, certo? Ele não era uma pessoa simplória. Então, ele, para não trair a consciência dele, ele tinha que examinar essa questão a fundo. Tinha que examinar essa questão. Então, caiu nas mãos dele um livro do Leris, Communiorum, uma coisa assim, que é um livro que, isso tem no Brasil, tem tradução brasileira,
é um livro que trata sobre o desenvolvimento dogmático, do desenvolvimento do dogma, ou seja, como um dogma ele se desenvolve, certo? Ou seja, como você descobre que na Escritura Jesus Cristo é uma pessoa divina com duas naturezas humanas. Como é que se dá essa passagem entre a Escritura e o dogma? Certo? Como é que funciona o desenvolvimento dogmático? E ele estudou isso daí. Então, o meio pelo qual ele achou para ter a sua consciência tranquila e para saber que a verdade era garantida pela Igreja Católica e que a Igreja Católica não tinha se desviado, o meio foi, primeiro, ler as obras dos Santos Padres, reconhecer ali a doutrina, certo? Comum, que a gente chama de tradição, certo? Uhum. E fazer um estudo adequado de como esses dogmas eles se desenvolveram. E aí ele escreveu um livro que agora, graças ao bom Deus, glória ao Senhor, foi publicado no Brasil, certo? Que é ensaio sobre o desenvolvimento da doutrina cristã, publicada pela Cultor de Livros. Tá? Ali ele explicita esse livro aí, certo? O desenvolvimento da doutrina cristã, John Henry Newman. Isso aí, podem ler esse livro. Ali ele explicita, ele mostra como a doutrina católica do século XIX era coerente com a doutrina dos padres e coerente também com a Sagrada Escritura. Esse livro ele não é fácil de ler, viu? Ele é um livro um pouco complicado. Mas ele é muito útil, porque ele acende na mente dos cristãos a ideia de desenvolvimento dogmático. Um desenvolvimento homogêneo, um desenvolvimento coerente, mas um desenvolvimento. Hoje eu estava conversando com uma... Hoje não, um dia eu estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela, olha, fala pro fulano ele mudar para a Igreja Católica. Falei assim para ela, conversa com ele, explica, não sei o que, é um evangelho. E ela falou, olha o que ela me disse. Você com toda a inocência do mundo. Mas se ele falasse para eu mudar, eu não ia mudar, então eu não vou falar para ele mudar. Então eu pensei assim, opa, essa pessoa, ela não fez essa reflexão sobre a verdade da igreja. Sobre a ideia de que a igreja é depositária da verdade de Cristo. Certo? A verdade de Cristo ela não está espalhada. Não, ela está unida num único depósito que é cuidado pela Igreja Católica. E Newman, ele se converteu e passou para a Igreja Católica, e depois foi ordenado sacerdote. Por quê? Porque ele percebeu essa coerência doutrinária, esse desenvolvimento dogmático, ou seja, tudo aquilo que está no catecismo da Igreja Católica está na Bíblia, por mais que você não pegue o fio da meada, certo? Tudo aquilo que é dito pelos papas, ex cátedra, que vira dogma, certo? Ou que pertence ao ensinamento tradicional da Igreja, aquilo está na Sagrada Escritura, está na tradição da Igreja, é palavra de Deus. E, portanto, certo? Nós temos a Igreja Católica e pela apostolicidade e pelo dogma, ou seja, pela doutrina da fé, nós temos uma ligação entre Jesus, os apóstolos e a Igreja atual. Tá? Então, o estudo do desenvolvimento dogmático, ele é fundamental. Ele é fundamental. E isso Newman fez.
Você, depois eu te dou a palavra, Tranquilo. porque senão às vezes eu começo a falar demais e aí não paro, eu vou lembrando das coisas. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Você falou que o Newman fazia sermões. Uhum. A editora Encuentro, da Espanha, já tem 8 volumes de sermões, que inclusive estão disponíveis em PDF pela Kindle, tenda Kindle. Você pode comprar, porque trazer da Europa é um pouco caro, mas se você tem Kindle, você pode comprar. Então veja, qual era o trabalho do Newman? O Newman, ele trabalhava como tutor em Oxford, certo? Orientando nos estudos alunos. E ele ganhou uma paróquia, que era a paróquia dos professores, St. Mary. E ali ele dava sermões de 1 hora, sermões enormes. Eu tenho um sermão dele aqui, o último sermão que ele deu, tem 60 páginas, certo? O último sermão que ele deu, assim que ele põe um pé dentro da Igreja Católica e ele dá uma dica nesse sermão. Ele trata sobre o desenvolvimento dogmático. Então, o trabalho do Newman era a meditação da Sagrada Escritura, que é um trabalho fantástico, é um belo trabalho, porém, a simples meditação da Sagrada Escritura, ela por si não faz com que a gente chegue a compreender a doutrina da igreja, o depósito da fé. Entende? Então, quando alguém diz assim, não, eu leio a Bíblia, não, eu medito a Sagrada Escritura. Eu digo assim, olha, você pode ser um gênio e pode meditar a Escritura como meditou durante anos John Henry Newman, mas isso não te faz um católico. Porque a doutrina da fé não está aqui na nossa cabeça. Certo? Sim. O que a gente diz no creio? Creio na igreja. Né? Não, eu creio no que eu creio. Não, eu creio no que eu creio. Não, eu creio no que eu aprendi. Não é no que você crê, no que você aprendeu. Eu creio na igreja. Então, ela é a depositária e não a minha mente. A minha mente crê, aceita. Inclusive, mesmo sem conhecer todos os conteúdos da fé. Na gramática do assentimento, o Newman ele se enfrenta com esse problema. Ele diz assim, meu Deus, a doutrina da igreja ela é tão ampla, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa e ela é extremamente desenvolvida e profunda e extensa, e eu não conheço tudo. E aí ele responde, de fato, é assim. Então eu creio na igreja, certo? Eu não creio no que eu creio. Então quando o Newman, esse daí, Gramática do Assentimento, esse livro é fantástico. Ele escreveu em 1874. Já estava idoso e é uma reflexão maravilhosa. Então, para concluir, a ideia, gente, isso é fantástico, a ideia do Newman, ao estudar os padres da igreja, é ter se dado conta de que ele não crê nas meditações que ele faz. Ele não crê na sua inteligência autossuficiente. Ele crê na igreja. Tanto que, umas décadas depois da conversão dele, o que saiu? Saiu o dogma da infalibilidade papal. E ele disse, amém.
né? Ele disse amém, tá? Então, a minha dica, e eu acho que isso é uma coisa bastante importante, ah, a minha dica, assim, para vocês é o seguinte: a gente precisa, através da oração, voltar de novo a ter esse sentimento habitual da presença de Deus e da nossa dependência, certo? Sim. Não só uma notícia de Deus. Não, eu sei que Deus existe, eu vou na missa, eu rezo. Tá, mas, mas tu é dele? Né? É dele? A gente é dele. A gente é de Deus. E se a gente entende isso, as coisas na nossa vida, elas ficam claras. E a segunda coisa que a gente tem que entender, que eu acho também importante, é que a gente tem que acreditar na igreja, porque a igreja é a nossa mãe nessa terra, certo? A igreja é a mestra aqui nessa terra. Quer fazer algum comentário? Sim, Pode falar. ok. É um comentário breve para que o senhor continue sobre a consciência, né? Onde o Newman mais se deteve em escrever, em falar, Sim, a consciência. É muito preciso esse raciocínio que o senhor fez. A verdade, uma vez que a conheci, eu não posso deixá-la de lado. Eu não posso abandoná-la. Eu não posso deixá-la em detrimento da minha pura vontade. Só um cristão, só uma pessoa honesta consigo e com propriamente a verdade é que tem esse raciocínio. Se eu conheço a verdade, o que, que eu devo fazer? Correr e abraçá-la, né? Tomá-la para mim e carregá-la para a minha vida. Se eu estou com a verdade, eu estou com tudo. Não preciso de mais nada, né? Digamos assim. sim, E nós vemos isso na obra de Newman. Ele cada vez mais se prende à verdade. Ele quer mais, ele quer buscar mais, ele quer ir mais. Então, interessante essa pontuação que o senhor fez sobre um sermão de 60 páginas, porque é isso. Quanto mais velho ele vai ficando, mais ele vai aprofundando, mais ele vai buscando, mais é, ele vai se adentrando nos mistérios e pedindo para que Deus abra mais a sua mente, de maneira que a sua morte não é apenas um fato doloroso, não, que Deus fala assim, olha, a partir daqui você tem que vir para cá para conhecer mais, né? Você tem que vir para o céu para conhecer mais. É um raciocínio que eu tenho que Newman foi profundamente honesto com isso. E por quê? Porque naquela sua biografia, Newman Católico, nós vemos o Newman como alguém que sofreu duramente perseguição dentro da igreja. Né? Então, por hora, sim, verdade. queria que ele se adequasse a como era. Depois queriam que ele fosse para a universidade. Depois queriam que ele fosse bispo. Não, depois não vai ser mais bispo. Agora você vai fazer isso. E sempre não achava pessoas com que ele pudesse trocar ideias de maneira que fosse compatível com o que ele tinha de intelecto. Então ele procurava uma revista católica e não correspondia às expectativas dele. Então ele respondia para construir e as pessoas não entendiam bem aquilo. Então, Newman ele foi muito perseguido dentro da Igreja Católica. Mas esse seu amor à verdade, essa sua retidão de consciência faz com que, apesar das contradições, apesar dos sofrimentos, ele olhe para Cristo e fale, vale a pena, né? Vale a pena. E tem uma belíssima oração que ele faz, é que, Senhor, que eu aprenda a ser rejeitado e que eu rejeite o ato de ser rejeitado, ou seja, que eu não me importe em ser rejeitado,
que eu aprenda, por humildade, saber ser rejeitado, né? O que leva um ser humano a isso? É conformidade? É conformismo? Não. É a plena convicção de que ele está na verdade. Aquele que conhece a verdade não precisa de mais nada. Se eu conheço a verdade e se eu sei que eu estou junto dela, eu não preciso de mais nada, né? A verdade nos torna livres, como diz Jesus Cristo, né? É interessante que se você ler a biografia de Newman, até 1843, quando ele estava na universidade, depois ali teve toda uma tentativa de renovação da igreja anglicana pelos tratados. Newman, ele estava em glória, em ascensão, ou seja, ele tinha discípulos, o pessoal, todo mundo conhecia ele era o top das galáxias. Sim. Aí quando ele virou católico, ele virou ninguém, certo? Ele virou ninguém. Se você lê, você aí que está nos escutando, se você lê na biografia dele, ele só passou aperto, dificuldade, gente que não compreendia ele. Era uma coisa impressionante. Bispos que diziam que gostavam dele, sacaneavam ele, ou que propunham coisas para ele fazer, e aí quando ele se animava, agora eu vou traduzir uma Bíblia, meu Deus, traduzir a Bíblia para o inglês, vou fazer com um comentário, vai ser uma maravilha. Ah, não, agora tu não vai mais fazer. Então tu vai agora montar uma universidade. Ah, não, mas agora não vai mais montar uma universidade. E o que aconteceu? O Newman, ele depois que ele se converteu ao catolicismo, ele passou a vida dele, na verdade, no silêncio, meditando, lendo, rezando, certo? E sem aquele poder de atuação que ele tinha quando ele estava em Oxford. Certo? E eu acredito que eu li algumas cartas dele. Tem um conjunto de cartas que se chama Seu com Afeto, porque era o termo que ele dizia, assim, no final da carta, Seu com Afeto. É uma bonita expressão. E ele sempre se conformava aos reveses que ele tomava. Sempre, 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 sempre. Veja, ele entendeu que na Igreja Católica o negócio é meio diferente. Na Igreja Católica, quando você apanha, quando dizem não para você, quando te colocam no trabalho e depois te cortam, quando te humilham, quando as pessoas não te compreendem e escrevem e te difamam, é por aí que você cresce, certo? Na igreja, o processo é diferente do processo do mundo, certo? No mundo, você tem cargo, você tem dinheiro, você tem muito trabalho, você tem prestígio, você tem meios de se comunicar. Esse é o poder do mundo. Só que esse poder não santifica. Tá? Esse poder não santifica. E isso, claro, ele é um santo, né? Mas aí você vê que a humildade, como alguém escreveu aqui, que essa virtude da humildade que ele tinha foi um meio de santificação. E que, mesmo ele tendo consciência de todos os dons que ele tinha, das graças, das capacidades que ele tinha, Deus faria chegar a sua mensagem, certo? No tempo que ele queria. E não no tempo que Newman queria, que era o tempo presente, que era o tempo em que ele estava vivendo, certo? E hoje Newman, ele é lido porque ele é um santo, ou seja, porque ele vê a humildade, e a obra dele vai perdurar até Cristo voltar por causa da sua humildade, por causa da sua resignação, por causa que ele acreditou que, olha essa coisa interessante, Deus age por meio dos superiores.
certo? É uma coisa que hoje a gente perdeu noção, a gente perdeu noção, a gente perdeu a noção um pouco disso, certo? Isso faz parte da crise da igreja, a queda da ideia de superior. Isso hoje a gente perdeu, isso precisa recuperar um pouco. Mas ele entendia isso. Ah, tá, o Papa disse, beleza, posso não entender, posso não gostar, posso achar ruim, mas ele mandou, Deus ele quer que esse caminho ele seja feito e desse caminho ele vai tirar um bem para a igreja. Um dos problemas que Newman teve é o problema da universidade. Então, Newman, ele olhava para os católicos do seu tempo, que eram proibidos, primeiro pelo Estado e depois pela Igreja, eram proibidos de frequentarem as universidades que não fossem católicas, ou seja, nenhuma, porque não tinha nenhuma, certo? Ele desejou muito a formação dos jovens católicos, uma formação adequada, não só para a vida religiosa, mas uma formação adequada também para que eles pudessem se enfrentar com os problemas do mundo. Porque, se você observa, Newman escreveu muitos sermões quando ele era anglicano. Por quê? Porque ele falava com professores, ele falava com intelectuais. Aí ele foi para uma paróquia, certo? Para um oratório um oratório de São Felipe, eu acho que é Birmingham, uma coisa assim. Uhum. Eu visitei lá, eu estive. Eu rezei lá diante das relíquias, dos ossos de John Henry. Eu tive essa graça de ir para lá. Ele estava lá e quem escutava ele? Quem tinha capacidade de entender as ideias dele? Ninguém. Ou seja, os católicos eram um bando de ignorantes e sem capacidade intelectual na região onde ele estava. Então, se você for ver os sermões católicos dele, isso cabe num livro. Ele não escreveu quase nenhum sermão católico, certo? Ele não escreveu quase nenhum sermão católico. Escreveu pouquíssimos, que isso dá num livro, certo? E sermões bem mais simples, certo? E menos elaborados intelectualmente, apesar de que são profundos, menos elaborados intelectualmente do que aqueles que ele escrevia. Por quê? Porque o povo católico era ignorante, certo? Não tinha meios adequados de se formar. Então, ele teve ele teve todo um desejo de formar os jovens católicos. Ele não conseguiu, certo? Então, em vida, tudo ficou em sonho, em desejo, em vontade. Mas ele não conseguiu fazer grandes coisas. Mas, e isso que é interessante, ele nos deixou a ideia, certo? De que, para que os problemas do mundo sejam resolvidos, aqueles problemas vitais do mundo e que afetam a alma das pessoas, como é esse problema do liberalismo, para que esses problemas eles sejam enfrentados, os católicos precisam de formação. Precisa de católicos que rezem? Precisa. Precisa de católicos que façam obras de misericórdia? Precisa. Precisa de todas as coisas, certo? O corpo de Cristo, ele tem muitos membros. Mas é necessário, é urgente, urgentíssimo, que os católicos eles se formem de maneira adequada, estudem, aprendam para resolver esses problemas. Para resolver esses problemas que a gente enfrenta hoje. Você pega esse caso do aborto, certo? Você pega esse caso das vacinas, você pega o problema do comunismo, você pega o problema da nova ordem mundial, você começa a pegar esses problemas, tá? Esse problema não é para Dona Maria enfrentar.
certo? Esse problema não é lá pro cara da empresa de arroz enfrentar. Isso precisa de católicos bem formados, que dediquem a sua vida a entender os problemas, as maquinações diabólicas que rondam pelo mundo e para explicitar e lutar contra elas, certo? Seja através da oração, seja através do embate intelectual. Então, John Henry Newman, nessa biografia do Padre Penido, o Padre Penido discute muito esse problema, gasta muitas páginas sobre esse problema. Essa biografia trata dessa miséria que é o católico mal formado, certo? O católico mal formado. Que não dá bola para o estudo, que não se dedica à busca da verdade e que depois os problemas passam na frente dos olhos dele e ele nem enxerga. E não tem quem avise ele sobre isso. E a igreja sofre por causa disso. Porque nós não temos Santos Agostinhos, Hugos de São Vítor, Boas Venturas, Santo Tomás de Aquino. Nós não temos isso. Nós não temos isso mais. Então, a ideia de Newman de formar bons católicos é essencial. Por quê? Porque a gente sabe que a guerra de hoje ela é espiritual. Né? Ela é uma guerra de inteligência. Tá? Porque quem armou toda essa sacanagem que a gente vive hoje foi Satanás e os demônios, certo? E os seus seguidores propagam isso pelo mundo. Então a gente precisa buscar de todo o coração, como fez durante toda a sua vida, para que a gente possa não só aprender o que é certo e orientar a nossa vida, mas para que a gente avise para os outros e ensine os outros a orientarem a sua própria vida. Sim. Então, eu diria assim, esse livro aqui, o Cardeal Newman, no qual eu tenho xerox, tá, do padre Maurílio Teixeira Leite Penido, ele vai ser publicado pela Edições Cristo Rei. Tá? Não sei quando, mas talvez logo, não sei. Eu também não sei definir o que é logo. Mas espero que venha em breve, certo? Espero que venha em breve. E eu aconselho vivamente que todos meditem sobre essa obra do Padre Penido. Gente, existem livros que não é para você ler, é para você meditar, tá? Porque eles são reflexões de almas profundas. E o Padre Penido era uma alma profunda. É um grande filósofo, um grande teólogo. Então leiam essa obra do Cardeal Newman e depois leiam a obra do São João da Cruz, pelo amor de Deus. Porque é uma obra também fantástica, onde ele procura fazer esse mesmo processo de meditação sobre a vida e a doutrina dos santos. E ali ele arranca de novo essa doutrina que é a doutrina da presença de Deus na alma, que é a doutrina de Newman, que dá sustento a toda a sua luta em busca da verdade, a sua conformação com a vontade de Deus. E ele encontra também essa mesma doutrina desenvolvida, já não desde o ponto de vista moral, mas desde o ponto de vista da graça, do ponto de vista místico, em São João da Cruz. Tá bom? Faltam 6 minutos. Gostaria, Tiago, de dar umas palavras, Sim, por favor? só um arremate a tudo isso. Newman começa com essa ideia de verdade e da consciência. Eu sou consciente da verdade. Após algum tempo, nós temos aí a convocação do Concílio Vaticano II. E o Papa diz que nós precisamos oferecer uma resposta ao homem moderno. O homem moderno tem uma grande crise,
que é não conhecer mais a verdade. Nós temos aí o advento do capitalismo, nós temos grandes guerras estourando, nós temos o panorama do mundo inteiro se mudando. Pessoas que eram pessoas simples e que viviam no campo, trabalhando e fazendo ali obras de arte, hoje vão sendo trancadas em indústrias, etc. O problema do mundo moderno, do homem moderno, precisa ser resolvido. Nós não vamos resolver esse problema do homem moderno com técnicas modernas, com coisas modernas. Não. Nós temos que pegar coisas que no passado serviram. Pessoas que de alguma forma contribuíram e que no seu tempo não foram entendidas, mas que traziam uma mensagem profética. Este é o caso de Santo John Henry Newman e de Santo Tomás de Aquino. Tanto é que Newman é chamado de pai do Concílio Vaticano II. E fica definido no Concílio Vaticano II que todos devem estudar fielmente, ter como modelo de vida intelectual São Tomás de Aquino. Então, essa dupla, Henry Newman e Tomás de Aquino, entrelaçam e são como que respostas ao homem moderno que sofre de tantos males. O homem nunca sofreu tanto na sua existência como sofre agora. Talvez seja a falta da verdade. A verdade que realmente liberta aos que estão cativos. E nós sabemos que quem mente, quem oculta a verdade é Satanás. Então, que por meio desses arautos da verdade, nós sejamos libertos para a vida eterna. Amém. Muito obrigado, Tiago. Prazer em conhecê-lo. Eu que agradeço, padre, o convite, a conversa, uma conversa muito boa, muito amistosa. Gostei muito. Podemos conversar em outras ocasiões, sempre que for possível. Nós estamos à disposição, padre. Tá bom. E eu peço que todos conheçam John Henry Newman, leiam essa obra do Padre Penido, certo? Leiam de verdade, se interessem pelas obras dele, e vocês vão ganhar muito para a vida espiritual e intelectual de vocês. Vamos concluir então com uma bênção? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, gente, pela presença de todos. Deus seja louvado. Muito, muito obrigado pela presença. E continuem aí nos acompanhando. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço. Fiquem com Deus.